Santa Catarina tem características próprias, apropriadas para o microcrédito. Nós temos uma economia bem diversificada, temos os minifúndios, temos muito pequenos negócios, micro e pequenos negócios na matriz econômica do Estado. Então, e isso já tinha sido percebido lá no primeiro governo do Esperidião, quando ele criou uma diretoria de pequenos negócios no então Banco do Estado, BESC. Foi no meu primeiro governo, 1983 a 87, e durante a campanha, em 1982, que nós assumimos como compromisso a prioridade aos pequenos. E pudemos desenvolver um programa de crédito competente para aquele momento de muita inflação para os pequenos proprietários rurais. No segundo mandato dele, em 99, eu como funcionário de carreira fui convidado a assumir uma diretoria. O Banco de Desenvolvimento se transformou em agência de fomento. Eu acho que a gente pode considerar como marco deste período a oficialização das OCIPs. A lei das OCIPs foi de março de 99. O governo assumiu isso como política pública e passamos à fase de estruturação. Microcrédito na verdade, uma prática que já existe em diversos países do mundo. A América Latina é pródiga disso, em que se leva a oportunidade de acesso ao recurso financeiro de pessoas que as instituições financeiras tradicionais não têm interesse. Quando foram definidas as coligações para eleição e decidiram coligar PMDB e PSDB, e dentro do PSDB eles indicaram o meu nome, e eu falei isso para eles, eu aceitaria, mas eu gostaria de ter na administração de Criciúma uma Secretaria da Ação Social e da Família, porque era uma necessidade. O banco era um banco focado em grandes projetos, projeto de cerâmica, projeto de agroindústria, projeto de metal mecânico. Começam discussões internas que aquilo não era o papel do banco, que o pobre não paga, esse valor muito pequeno daria prejuízo. Que eu não entendia. Não entendia como é que ia se emprestar dinheiro para pobre e como é que o pobre iria devolver. O pobre não, né? O empreendedor. Mas que à época a gente achava muito estranho, não tinha garantia. Criamos o banco, né? Estruturamos um banco de finalidade bem popular para atender pessoas de um nível de rendimento para baixo e não para cima. Trabalhar com segmento de pequenos negócios, né? Onde você tinha a maioria informal, daí a razão pela qual que o microcrédito se impôs e teve sucesso, mais pela metodologia. O governo daquela época entendeu de que devesse ter uma entidade, ou diversas entidades, com uma atuação direta, em que vai na propriedade do interessado pelo crédito, analisa as condições daquele interessado pelo financiamento e autoriza com base principalmente na confiança. O nosso interesse era que essas pessoas encontrassem alguém que confiasse nelas, que fizesse um empréstimo, às vezes era até para fazer um carrinho de pipoca, para comprar uma máquina de costura. Assim é a história da Credisol nesses 25 anos. 25 anos atrás, né, quando a Credisol foi fundada, quando eu conheci a Credisol, ainda como jornalista, de redação, fazendo cobertura, né, aquela perspectiva de nós termos um microcrédito para auxiliar aquelas pessoas que não tinham perspectiva alguma de crédito, né? Aí eu tive essa ideia, Finório, se a gente juntasse crédito solidário, Credisol, para ser o nome do nosso banco. E houve uma aceitação assim, imediata, foi muito bom. Atualmente a Credisol conta com uma equipe de 88 colaboradores diretos e 195 colaboradores indiretos, totalizando 283 pessoas envolvidas nos trabalhos com microcrédito. O público é aquele dos pequenos empreendedores, formais e informais, que são a base da pirâmide produtiva dos pequenos negócios. Agora,
Para efeito de crédito, o grande diferencial do microcrédito é a metodologia presencial, como eu citei, que é a visita ao interessado, onde quer que ele esteja. Vejo no microcrédito uma oportunidade justamente de aproximação com as pessoas, de olho no olho, de chegar e sentir a essência de cada pessoa, ver o que ela tem para passar para a gente, para depois de tudo isso entregar para ela a melhor opção, seja de crédito, seja de orientação. Nesse quesito do olho no olho, quando a gente conversa com o cliente, a gente pode observar realmente a necessidade dele, para que ele busca o crédito, e isso passa a segurança para o agente de crédito na hora de poder fazer a devida avaliação ou não. Gosto de dizer que o nosso trabalho ele é multidisciplinar, não é só uma questão de levar dinheiro, a gente leva também o conhecimento, traz as experiências de outros empreendedores. Nós temos o microcrédito delas, né? Foi criado ano passado, valorizando a mulher empreendedora, né? Pelo fato de que a mulher passou a ter um destaque muito maior no campo de trabalho, de querer ter oportunidade, de querer ter a sua condição financeira e não ser mais submissa ao homem, né? Traz uma segurança financeira, emocional também, a condição de essa mulher prover a condição, a sustentação financeira da casa e muitas vezes até uma segurança física. Eu nasci no Paraná, né? Vim embora para Criciúma com idade de 8 anos. Trabalhamos com o pai na roça e depois tive vontade de trabalhar com confecção, trabalhar com roupa. 32 anos e pouco eu vim aqui pedir serviço aqui no Engenho de Arroz. E acabei chegando aqui nesse bar, era só bar na época, né? E pedindo para tomar uma cachaça. Daí conversando com o proprietário, ele estava a fim de alugar. Então acabamos se acertando e faz 32 anos que eu toco esse estabelecimento. O doce, o salgado, a festa em si, a comemoração sempre veio muito forte para mim, porque eu adorava estar fazendo festa para todos da família, era comigo. 5 anos atrás, a família com aquele incentivo e torna isso um negócio. Na época eu tinha um pouco medo, não sabia para quem vender, tinha um pouco de insegurança, mas fui. Comecei a fazer trufas, tá? E vendia na porta da escola do meu filho. Eu sempre tive vontade de empreender e ter o meu negócio. Então, eu trabalhava como representante comercial, foi a minha última profissão antes disso, e comecei a fazer alguns cursos e, com a ajuda de algumas pessoas, eu comecei colocando a minha primeira sala. Eu já com 8 anos de idade, eu fazia bolo, já cozinhava, né? A minha mãe ela ensina nós, porque a gente trabalhava na roça, né? Então, eu sempre tive essa paixão de cozinhar, de fazer bolo. A gente começou uma pequena loja na minha casa, hoje a gente já está em outra loja, com estoque maior e a gente trabalha com várias marcas, masculino, feminino e infantil. Comecei no ramo de artesanato por brincadeira, fazendo uma pecinha para casa e no fim espalhou, fiquei quase 27 anos fazendo biscuit, fazendo parte da feira de artesanato. Feira impressa eu vi no rádio, dizer, daí eu fui de atrás. Isso aqui também foi de lá também, eu peguei dinheiro também. E o bar também, tudo numa hora só. Quando eu decidi trabalhar com extensão de cílios, não foi por paixão, não foi por indicação de amigas, até porque eu sempre fui encantada pela área comercial, empresas, né? Trabalhar com vendas, trabalhar com metas. Eu sou a mulher das metas, que é assim que as pessoas me chamam, né? Eu não tenho muitos sonhos, eu tenho metas na minha vida. Aí arrumei 2 maquininhas velhas da minha mãe, trabalhava dentro de um quarto, né? Até que veio uma oportunidade do falecido Giovanni, que era da Ritme. E daí comecei a trabalhar com eles e fui comprando máquina, fui botando funcionário. E hoje estou aqui no Ermo com 25 funcionários. Aqui é conhecido por Bar do Alemão, Mini Museu do Alemão, Boliche do Alemão, fonte de referência de tudo quanto é coisa que passa por aí. Aqui é uma referência. O cara diz assim, ó, eu fui em Timbé do Sul, o cara diz, tu foi no Bar do Alemão? Não, então tu não foi no Timbé. Às vezes as pessoas se emocionam até que deu tudo certo, porque eu acho assim que toda festa é uma celebração e com certeza a comida é um fator
extremamente importante. Então, agradar todos os convidados e tal é algo assim que não tenho nem como descrever o amor que eu tenho, né? Depois de 2 anos, eu passei para outra casa, que eu tinha um salão embaixo e morava em cima. Então, eu separei. E agora, 1 ano e meio, a gente veio para essa sala, onde eu acredito que ficou mais profissional, ficou melhor, para a gente agregar mais serviços. Eu cheguei a um ponto assim que eu disse, não vou chegar aos 50 fazendo faxina. Preciso fazer algo por mim, trabalhar para mim. Então, surgiu isso. Comecei com queijos, galinha com polenta, né, que é uma comida típica, que aqui é bastante comido, peixes, feijoada, risoto. O mercado hoje, né, tá muito complicado. Não que as pessoas não tenham valor aquisitivo para comprar, eles têm, mas a gente percebe que eles estão mais seguros. Não estão querendo fazer muita conta, não estão querendo gastar muito no cartão. A gente desenvolveu saindo para feiras maiores, feiras internacionais, né? Que foi em Curitiba, foi em Uruguai. E fazia esse itinerário, bem dizer, de cada 2 meses eu tinha uma feira fora para fazer. Da outro ano nós fazíamos de novo, né? A fazer a casa. A gente é fraco, tem medo de apurar, apertar para pagar as contas, né? Chegar lá no fim da conta. Mas foi tudo bem. Graças a Deus deu tudo certo. Chegando em casa, depois do meu último emprego, decidi que eu iria trabalhar para mim mesma. Olhando o feed do Instagram, eu achei uma menina que estava dando curso de extensão de cílios. Eu falei, isso aqui que eu vou fazer. Comecei num salão aqui no centro de Forquilinha, onde eu fui muito bem recebida, tive bastante ajuda, muitas clientes, muita procura, e foi ali onde eu conheci a Credisol, né? Hoje temos somos parceiro, né, da Credisol, e não me arrependo, são gente honesta, gente sincera, né? Do meu sucesso com eles, eu só tenho a agradecer. Meu projeto era dar uma modificada aqui, eu fiz piso, né, que fora aqui, eu arrumei banheiro, fiz um depósito de bebida com uma adega, né, eu fiz muro em casa, cerquei todo o terreno, né, e fiquei com um pouquinho de capital de giro, né, então eu estou bem satisfeito com a Credisol. Eu estava pensando em ampliar, mas o que eu tinha não era suficiente. E foi quando eu descobri as vantagens ali do empréstimo da Credisol, entrei em contato com as meninas, as atendentes, que foram muito queridas. Com certeza eu vou procurar de novo, porque foi assim um divisor de águas. A Credisol caiu no nosso colo assim, de uma maneira bem natural e espontânea, porque quem está empreendendo está sempre naquela constante evolução de investimento. Paga um negócio, compra outro, investe aqui, melhora. A gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente já tem. A Credisol, junto com o Sebrae, sempre está buscando nos orientar como usar o dinheiro, como fazer com que o seu negócio cresça, porque também tem a parte burocrática e administrativa. A gente participou desse processo de uma parte que é a contrapartida da Credisol, né, para a sociedade, que é o crédito orientado, que é trazer capacitação, informação ao gestor dessas empresas para que eles façam um bom uso do recurso, né, e esse dinheiro que entra, ele realmente seja uma bênção e não um problema. Chegou o ponto assim que, como eu já estava com bastante clientela, eu disse, não, eu preciso fazer alguma coisa, né, aumentar, porque eu atendia na minha casa. Então, onde é que entrou a Credisol? A primeira operação foi estoque, aí a segunda foi para construir aqui. A gente tem um estoque bom, por quê? Porque a gente pegou o crédito na Credisol para fazer investimento com grandes marcas. Aí resolvemos botar a loja, foi aí que entrou a Credisol. A gente fez essa parceria para mim ter um capital de giro. Que eu digo que a Credisol para mim são amigos, né? Valeu a pena. Me tirou de uma ruim. Não tivesse, não tinha condição de fazer. Bastante eles, né? Botamos placa na parede, o pessoal procurar. A Credisol, pra mim, eu sempre falo, né? Toda vez que entra as pessoas que vêm aqui, que é uma mãe pra mim. Acredito que essa relação afetiva vem disso, assim, deste acolhimento, né? Mais do que dinheiro, é acolhimento
o que a Credisol proporciona a essas pessoas. Grande parte dos nossos colaboradores possui 5, 10, 20 anos de trabalho de casa. Quando a gente é avaliado por empresas de qualificação de risco, isso é um dado que chama muito atenção, porque dificilmente isso é visto em outras organizações. Agora, mais importante do que o próprio modelo foi essa consciência de que uma instituição do sul de Santa Catarina, muito bem posicionada na região, poderia levar esse atendimento em outras regiões com um custo mais baixo, dentro de uma ideia de inclusão financeira. A Credisol cresceu muito, fruto do belo trabalho que ela faz no território, né? Ela construiu uma base sólida aqui na região sul catarinense, e a capacidade técnica dos seus administradores permitiram que ela se tornasse interestadual. Hoje a Credisol está em 12 estados e mais recentemente entrando numa nova região no país, que é a região norte, além do nordeste. Dentro de uma visão de levar o microcrédito aonde os microempreendedores estão, a Credisol se mantém fiel ao microcrédito produtivo e orientado. Eu me espantei com o tamanho da Credisol. Ela tá de uma grandiosidade fantástica. As fronteiras dela, que eram limitadas só a MESC, as duas micro-regiões do sul, hoje está no Brasil inteiro. A gente volta e meia tem contato com o campo, com o cliente do nosso cliente, e poucas vezes eu me senti tão tocado, assim, vi tanta verdade entre o que uma empresa fala, né, e o que a ponta sente. E só começando do zero, você pode ter certeza que eu comecei foi do zero. Eu tinha um comecinho que era do tamanho disso aqui, eu comecei a botar até uma tábua para ser o balcão, uma tábuazinha. Tenho muito sonho para realizar ainda. A gente fez a captação de depoimentos, que foram 8 aqui em Santa Catarina e 8 no Nordeste. Principalmente, acho que no Nordeste, assim, a gente teve uma visão ainda mais latente desse processo, muito por conta também das condições, né, das pessoas que lá buscaram o auxílio da Credisol e tiveram. Que tem um sonho de ser empreendedora, vai dar medo, vai dar aquele friozinho na barriga, mas não desista. Siga em frente, tente, a gente só sabe tentando. As pessoas entendendo a instituição, ou muitas vezes na figura do agente de crédito que representa a instituição, como amigos, né? Como pessoas que acreditaram de fato no sonho delas e fizeram com que a vida delas desse uma guinada e se transformasse de forma muito positiva. Gratidão não só de estar crescendo individual, mas quando a gente olha o coletivo, né? Eu me sinto hoje um cara importante por ser o responsável por gerar renda aí para 110 famílias. Com as histórias que a gente tem escutado e flagrado no Nordeste, é a maior representação do microcrédito, né, da essência do microcrédito. O pessoal, me admiram muito pelo fato de sempre eu estar buscando melhorias para eles, e a meta é evoluir cada vez mais. Em 8 dos depoimentos, né, que a gente gravou ali no Nordeste, eu acho que em 6 eu chorei. Quando você faz o gol, você consegue perceber que isso deu resultado, então é de realização. Então, e até de contribuir um pouco com um legado pequeno, mas que muda a vida dessas pessoas que fizeram o depoimento.